tarde, eu sou a Gil Varela e eu tô aqui com vocês. É o meu primeiro programa, então, por favor, um pouquinho de paciência comigo, que ainda tô me adaptando e acostumando com esse novo formato, com esse novo microfone, com essa nova maneira de me comunicar e de me expressar. Mas sejam todos muito bem-vindos a esse programa iluminado que vai trazer para vocês muitas informações sobre espiritualidade, sobre arte, sobre mediunidade, sobre canalização e sobre tudo aquilo que faz com que a gente possa se iluminar e brilhar. Então seja muito bem-vindo. E hoje, o meu primeiro programa, meu programa de estreia, eu convidei uma pessoa muito querida e muito especial para mim, que é a pessoa que fez com que isso se tornasse possível, com que eu estivesse aqui. Então, essa pessoa é o meu irmão querido, Daniel Varela, que me colocou aqui por puro amor e generosidade. Então, hello. E porque você é competente também. E eu, quando você achei que você ia chamar outra pessoa, você estava muito elogiosa, eu falei, não sou eu. Mas que bom. Então, beleza aí, espero que você tenha vida longa no canal. Qual o canal mesmo? Projeto Farol, né? Projeto Farol, Muito bom. claro, para iluminar a sua consciência. Exato. Projeto Farol aí, espero que vida longa, que seja o primeiro de vários e que seja um grande sucesso, tá certo? Então vamos lá, tô ansioso para ver aí o que você preparou pra gente e pra esse povo maravilhoso que nos assiste. É isso, eu tô muito, muito real feliz, assim. Eu acho que muito mais do que um projeto pessoal meu, um pessoal seu, pra mim é um projeto de alma. E falando isso porque eu sempre tive uma sensação de que eu precisava trabalhar com a espiritualidade, com a minha mediunidade, com aquilo que eu acredito, você sabe, sempre fui fissurada nesse tema, mais do que necessário já até, e de um jeito profundo, enfim, que você sabe bem. Mas pra mim, tá aqui representa uma comprovação de tudo aquilo que eu já acreditava, né? Porque eu sempre falei pra você que a gente um dia ia trabalhar junto com o tema de espiritualidade, e a vida inteira você falou, que absurdo, eu não vou trabalhar com isso, eu não tenho nada a ver e tal. E eu sempre tive isso muito claro pra mim, e isso tá se concretizando e se realizando, é uma prova de que a minha intuição não estava errada, de que isso tem um propósito muito maior, assim, né? Então, eu tô muito feliz, real, porque o momento que eu sonhei, porque eu sabia, sempre quis que você participasse disso, porque eu acho que você é uma pessoa muito sensível, muito mediúnica e de uma sensibilidade muito grande e que usa pouco ainda toda essa sensibilidade. Então, pra mim, isso é um grande presente mesmo, assim, do universo, mas, sim, de ver que tudo isso faz sentido, que isso vai chegar muito mais longe, e eu já tenho tido muitas informações mediúnicas de que isso vai se tornar muito grande, e de um outro lugar até. Então, é Que isso. lugar? Que outro lugar? Então, eu recebi algumas informações, mas que eu ainda não posso falar, porque precisa se Que tornar maravilha, realidade. legal isso. Você dá metade da informação e aí eu fico imaginando que lugar que é, se é o Rio de Janeiro. Ah, não é um lugar de físico, assim, é um lugar Assim que como você se um projeto... usa pra pessoa falar, entendeu? Você fala uma coisa que não tem nada a ver. não é um lugar físico também, mas assim, crescer esse projeto num tamanho muito grande, né? Porque é muito parte da nossa missão, assim. E eu sempre achei isso, mas o que fez muito bater essa tecla foram 2 leituras espirituais que eu fiz, assim, sempre tive isso pra mim. Mas foi a cabala que a gente fez, você lembra que a gente fez a cabala? Não? Faz muito tempo. Não, a gente quem? Você fez a cabala? Eu fiz a numerologia cabalística pra mim e fiz pra você, lembra? Que tinha um desenho, que era tipo um áudio. Era um áudio. E aí a gente... Isso aqui é muito legal também, se você tiver a oportunidade de fazer a sua numerologia pra saber o seu caminho de vida, é muito legal. A numerologia, ela fala muito, né? A gente faz as contas dos nossos nomes, sobrenome, data de nascimento, a gente... cada nome, cada parte do nosso ser que contém números, né? Até nosso nome somado tem números, eles vão dando informações sobre a sua personalidade e tal. E é muito legal, porque você faz isso e bate, né? Com a astrologia, bate com o Theta Healing, bate com... Enfim, com todas as outras ferramentas aí que a gente tem. E no nosso deu o mesmo caminho de destino, que era o número 7, né? Que é o do Saint-Germain. O número 7 fala muito sobre o caminho do autoconhecimento.
e o de transmutar as energias, ou seja, você ter a capacidade de receber uma informação energética, né, seja ela qual for, e de você transformar ela em arte, que eu acho que é uma grande sabedoria, que eu acho que você também sabe fazer isso muito bem, de transformar dor em arte. E isso é uma capacidade muito espiritual, muito do número 7, e de levar a informação da consciência, ou seja, levar educação. O mestre Saint-Germain, ele é um mestre do Brasil, como se ele fosse um mestre padroeiro, digamos assim, no Brasil. E é a chama roxa violeta, que é a chama da transmutação, né? Então a gente é um país realmente que tem uma tristeza muito forte, né? Uma pobreza, problemas sociais muito grandes, mas que a gente tem uma alegria de viver, de transformar isso, né? Em alegria e em arte. E eu acho que você faz isso também muito, muito bem. E você tem consciência disso? Do quê? Exatamente. Dessa sua capacidade, assim, de transmutação, dessa sua capacidade de levar essa informação para as pessoas. Porque quando você tá no palco, por exemplo, que você faz a piada da separação dos nossos pais, que foi um momento difícil, e você leva aquilo pra risada, você leva uma maneira de ver que eu, que vivi a situação junto, por exemplo, consegui enxergar tudo aquilo de um lugar mais leve. E você tá informando todo mundo que tá assistindo que você pode vivenciar uma situação dolorosa, difícil, enfim, de um lugar leve. Eu acho que a comédia, ela é muito assim. A comédia é muito difícil você não sair do lugar da tragédia, do lugar da... Porque assim, se você for ver, dificilmente um comediante vai subir no palco e falar: meu dia tá incrível. Assim, a não ser que o cara esteja quebrando as regras da própria arte, né? Que ele vai pegar a fórmula da arte e subverter. Que a comédia também tem essa possibilidade. Mas assim, 99,9% dos casos é uma grande tragédia que o cara coloca um enfoque diferente, com um tom diferente, que aquilo se torna comédia. Então, de uma maneira geral, eu acho que a minha arte não tem como não fazer sendo só... E assim, não é que é positiva ou negativa, porque eu acho que é justamente essa reciclagem de sentimento que a comédia proporciona. Dizem até que é a última fronteira, né? Se você consegue tirar sarro de uma desgraça que aconteceu com a sua vida, talvez aquela desgraça já tenha sido cicatrizada. Então, se você conta uma história, pô, você acabou de ser assaltado, pô, você tá ali aflito, não sei o quê. Uma semana depois, aquela história pode ser super engraçada e você já tá fora de perigo, já tá tudo bem, e você não tem mais medo daquela situação. Um exemplo para ilustrar. Mas eu acho que eu vou além, no sentido de informar. Porque eu acho que às vezes a piada, ela pode informar, mas ela pode só entreter. Mas eu, como pessoa, assim, no meu lado pessoal, eu acho que eu tenho um lado muito professoral. Isso. Que aí a gente pode ver tanto, sei lá, a numerologia, caminho, destino, mas de uma certa forma, nossa mãe é professora também. E eu gosto muito de aprender coisas que eu me interesso. E, por outro lado, odeio aprender coisas que eu não tô nem aí. Um grande abraço para as mitocôndrias, tá bom? E então, tipo, quando eu consigo acessar muita informação, e eu acho que eu tenho... Quando eu gosto do tema, eu consigo reter muita informação. Então, eu já pensei várias vezes, por exemplo, em ter um quadro no YouTube meu falando de comédia sem nenhuma pretensão de ensinar ninguém. Mas quando você ensina, você também aprende, sabe? Aquilo fica mais sedimentado no seu conhecimento, fica mais concretizado e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu ainda... Por exemplo, eu adoraria não dar aula de comédia, porque eu acho que dar aula de comédia, eu acho que é um termo meio errado, assim. As pessoas usam de maneira meio errônea. Escola da comédia, eu acho que não é assim. Entendeu? Eu acho umas coisas meio viajadas. Na minha concepção, comédia tem lá seu grupo de regras que você pode falar para as pessoas, e as pessoas vão usar ou subverter essas regras de diferentes maneiras. Então, eu acho que a comédia não deveria ser uma escola, quase que de cima para baixo, com um professor que... fala, storytelling é o que pega. Eu não acho que isso tá certo. Eu acho que o cara tem que ficar livre, porque você está entrando num ambiente criativo, artístico, que até a quebra de regra pode se tornar uma grande arma, uma grande ferramenta para você ser excelente naquilo que você se propôs a fazer.
Então eu tenho vontade de ter um círculo, uma roda de discussão de comédia. Eu acho uma coisa que me empolga, que me anima, que enche a minha alma existencial, minha residência de espírito, tá muito ali, entendeu? Só que, claro, né? Como tudo que você faz, que você segue muito o coração pra fazer, às vezes você precisa fazer o que você precisa fazer pra depois fazer o que você quer fazer. Mas um dia eu acho que eu chego lá, em vídeos ou em reuniões e tal, que eu acho que eu poderia agregar pra outras pessoas e outras pessoas poderiam me agregar e essa troca me deixaria muito feliz, entendeu? Sim, eu acho mesmo. E eu acho que você faz isso até de maneira inconsciente mesmo, assim, no palco, com a piada, com a brincadeira e tal. E realmente esse lugar de ensinar, né, através da piada, eu acho que ele é muito forte. E mas eu queria muito saber um pouco assim sobre o seu processo criativo quando você escreve um texto, assim, como que você se sente? Porque todo artista ele é um médium e de maneira consciente ou não, né? Então todo artista ele tá fazendo uma canalização ali e você é uma pessoa que escreve muito bem desde muito pequena, então acho que você sempre teve essa inspiração ali divina conectado com você, tanto que você ficava irritado quando alguém te falava, escreve um texto, você falava, mano, não é assim, precisa baixar essa inspiração e desde pequeno você sempre emocionava as pessoas com as coisas que você escrevia e tudo mais. E agora você sempre traduziu em palavras as emoções muito bem, né? E agora você leva isso para traduzir a risada, enfim, a piada e tal. Mas eu queria entender como que é seu processo, porque a gente nunca falou sobre isso, né? Então, pra começar, sim, desde pequeno e tal, emocionar as pessoas é muito mais fácil que fazer elas rirem, muito mais. Eu acho que eu tenho essa qualidade, eu acho que assim, a minha escrita, eu acho que ela é boa, ok, mas eu acho que a minha capacidade de traduzir sentimentos para palavras é melhor do que a própria escrita em termos técnicos, assim. Eu acho que a minha fala, a minha oralidade, ela é melhor que a minha escrita, inclusive. Agora, para criação, ela tem uma característica de inspiração, que muitas vezes eu tô vendo alguma coisa, eu tô conversando com alguém e algo surge e é maravilhoso, que já vem pronto às vezes, ou vem semi-lapidado e você fala, aqui tem alguma coisa, vamos trabalhar nisso, tem essa parte. Mas, tipo, como que é se você fosse descrever em imagem? Porque, por exemplo, tem uma mulher do Big Magic, aquele livro, ela conta várias imagens de pessoas em processo, né? Então, tipo, uma mulher tá lá sentada no campo, é como se ela visse um poema chegando, ela tem que parar na hora e escrever o poema. Ou, tipo, é uma coisa mais, tipo... Comigo acontece muito de sentir uma energia aqui e falar, mano, eu preciso pôr isso pra fora. Tipo, como que você sente Então, isso? quando é algo mais emocional, sentimental, é mais um sentimento mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu era menor ou mais novo, eu era adolescente, eu acho. Que eu vi pela primeira vez aquele filme Senhor das Armas, do Nicolas Cage, no cinema. E aquilo me impactou de uma maneira absurda, assim. E você vê como o mundo era, assim, na minha visão romantizada, assim, do que o mundo deveria ser, até um pouco ingênua. Aquilo me impactou de uma maneira que eu falei, eu tô sentindo uma parada dentro de mim que é quase arrogante no sentido, eu preciso contar pro mundo que vocês estão viajando. Entendeu? Sobre o que é o filme, o base? Senhor das Armas é a história de um cara que tem ascendência ucraniana, que vive nos Estados Unidos, com Nicolas Cage, com Jared Leto. E as coisas vão acontecendo na vida dos caras. Os caras viram um muquifo lá, um lugar horroroso. E aí ele e o irmão compram uma Uzi de um cara lá do bairro e começam a vender arma e eles viram traficantes de armas. E aí, como diz o nome, Senhor das Armas, ele vira um grande negociante de arma, vendendo sem escrúpulos para qualquer lado, contrabandeando armas para ditadores africanos, e blá 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 blá. E ali mostra um cenário muito realista do que acontece na vida real, que acontece muito longe dos nossos olhos, ou pelo menos dos meus olhos naquela época. E eu fiquei muito impactado do tipo, mano, o mundo tá indo pra um lugar que, tipo assim, a sensação que eu tinha era, eu sou um adolescente que vou entrar nesse mundo e a arrogância de, tipo, falar, eu não quero entrar nesse mundo, olha como deveria ser. E eu lembro que eu escrevi um texto e tal, deve ter se perdido uma papelada aí de mudanças, etc.
Mas era um texto muito bom, assim, eu não vou lembrar exatamente do que falava, mas era sobre a perda da alma da humanidade, né? De você colocar um fuzil na mão de uma criança africana que mal tem o que comer de 9 anos. E aquilo me chocava e tal, e como... E questões existenciais daquela época, do tipo, por que que eu nasci aqui, né? Nessa família ou nesse país, essas questões existenciais e tal. Falava sobre isso. Isso é um tipo de inspiração. A comédia, pra mim, ela vem de outros lugares. Por exemplo, quando vem assim, às vezes é uma imagem, às vezes é uma coisa. Por exemplo, eu vejo uma pessoa. Às vezes eu tô pensando. Porque, na verdade, assim, deixa eu explicar antes. Porque escrever piada não é que nem escrever normal. Escrever piada é que nem um grande sudoku pra mim. O jeito que eu escrevo é um grande sudoku. Então, as peças têm que se encaixar de uma maneira, num volume preciso, num ritmo, numa musicalidade, numa separação Harmonia. silábica, numa harmonia, quase como uma música mesmo. Esse é um one-liner, entendeu? Então, tipo, às vezes eu tenho a primeira parte da piada, que a gente chama de setup, e eu não tenho o punchline, que é onde tem a graça. Ou às vezes eu tenho o punchline e não tenho o setup. E eu preciso encaixar as coisas. E às vezes eu tô num dia e eu vejo alguma coisa que eu falo, puta, isso aqui encaixaria lá. E aí a piada se forma, por exemplo. Mas tem uma coisa que, como eu vejo a piada como um grande sudoku, de você calcular todos os lados, e quando eu falo ele sai tão natural e tão ritmado e com a graça no lugar certo, que eu gosto muito das palavras, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de palavras. Eu acho que tem um vocabulário bom porque por exemplo, eu falo bem outros idiomas e tudo mais, porque eu falo, nossa, que palavra interessante, sabe? Que palavra que passa exatamente aquilo. E às vezes eu fico numa brincadeira comigo mesmo, mental, de tipo, essa palavra em inglês é melhor que em português. Ou essa palavra em português, direto, assim, eu passo na minha cabeça. Não, eu agora com o espanhol tem umas palavras que eu e o Fred, tipo, a gente só fala em espanhol. Aí alguém fala, hã? Eu falo, velho, eu não vou traduzir. Tipo assim, tem que ser essa palavra, não Sim, dá. tipo... me dá igual é muito melhor que tanto faz. Tá ligado? E você entende, tipo, se eu falar me dá igual, tipo, não é que eu não vou me fazer entender. Então, mas pra mim, ela é melhor porque ela expressa melhor, a sonoridade dela é melhor, a fluidez dela é melhor. Então, são vários aspectos do porquê essa expressão me dá igual é melhor que tanto faz. Pra mim, tanto faz, ela é quebrada, ela é segmentada, Tanto faz, entendeu? ela tem E o tanto faz... É uma expressão que, na minha opinião... E isso, assim, é uma puta brisa. Não é nenhum estudo acadêmico. Não é, é só, pra mim, uma brincadeira que eu faço comigo mesmo. Tanto faz é uma coisa de uma pessoa que vai no flow. Que vai... que não liga, que não quer saber. Que tem uma coisa de, tipo... Tá sendo bonzinho no sentido, pode escolher e tal. E esse movimento do tanto faz... Né? E o tanto faz... Parece quase que batendo na mesa. Tanto faz. E me dá igual. Até o L, assim, pra mim, casa melhor. Mas, enfim. O que eu quero dizer é... Às vezes eu cismo com palavras. Então, por exemplo, depressão. Depressão tem uma temática, tem uma palavra... Mas eu cismo que eu preciso fazer uma piada que tem a palavra depressão. É só um exemplo. Mas eu cismo. E aí eu tenho que escrever, e aí eu fico escrevendo sobre isso, vários pontos de vista sobre a mesma temática. E aí quando você tá escrevendo, muitas vezes você já esbarra com alguma coisa. Tipo, você fala, putz, isso aqui é incongruente, ou isso aqui é engraçado e tal. Às vezes porque na verdade, na onliner, geralmente você tá colocando dois universos pra colidir. Na onliner? Um onliner é um tipo de piada, né? Que é piadas de uma linha só. Porque às vezes você tá fazendo um storytelling que conta uma história toda e as piadas são salpicadas no meio. Mas onliner é uma piada que é um texto de geralmente uma linha ou duas, assim. Geralmente eu gosto de pôr duas. Que é o jeito mais rápido de você começar e chegar na piada ou na graça o mais rápido possível. Que é o que eu gosto de escrever, que é o que dá mais trabalho. Porque eu tenho uma tendência ao que dá mais trabalho. Mas assim, então é um choque entre dois mundos a piada. Então, se você falar, por exemplo, eu vou contar uma piada aqui que não vai ter graça nenhuma, mas é só pra gente entender quais são os mundos colidindo. A minha avó falou que queria fazer uma tatuagem e minha avó falou que queria fazer uma tatuagem e meu avô, né, achou uma ótima ideia.
E aí ele falou pra ela, é ótimo, porque na sua idade não vai dar tempo de enjoar. São dois universos. É um universo que quando eu falo avós, você tem um monte de preconcepções do que é um avô. Idosos perto da morte. Eu não precisei explicar isso pra você. Já tá dentro do conceito avó que todos nós temos na nossa cabeça. E o nosso cérebro funciona de uma maneira que todas as palavras e frases que a gente faz, o nosso cérebro, sem querer, ele prevê o que você vai falar depois. Mesmo quando você não percebe. Então, se eu falo 1, 2... Você só sabe já tá no 3. Se eu falo 1, 2, abacaxi, você tá quebrando. Isso a gente chama de regra de 3 na comédia. Você tá quebrando um padrão. Quando você vê uma modelo tropeçar na passarela, é porque o seu cérebro, antes dela tropeçar, achou que ela fosse dar o próximo passo. E aí ele quebra a expectativa. Então, quando eu falo de avós e esse universo, já você tem essa coluna preenchida de um monte de preconceitos, que não são pejorativos, mas desse universo. E quando eu falo tatuagem, vem uma coisa de jovem, todas as coisas que as pessoas falam sobre tatuagem, blá, 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 blá. Como eu coloco esses dois universos para convergir de uma maneira que eles se encontram e criam uma quebra de expectativa que gere risada na plateia. Então, é uma matemática. Eu tenho os dois universos na mão. Como que eu transformo isso em duas linhas para gerar o que eu quero que gere? Entende? E você faz isso, tudo que você escreve, assim, você acha que é uma coisa muito pensada? Tipo assim, você reflete muito sobre o que você vai escrever? Tipo, eu quero falar da minha avó, tipo, essa história real, que ela queria fazer uma tatuagem, ela fez a tatuagem, nananã, e você criou a piada em cima de um contexto real. Mas, tipo, na hora que você vai escrever isso, você traz tudo isso de maneira mental? Ou, tipo, você sente em algum momento que, tipo, você só escreveu e depois fala, caralho, ficou da hora? Ou, tipo, você sente que é algo muito matemático mesmo, calculado? Não, tem a matemática, mas, assim, geralmente, quando você quer escrever de alguma coisa na comédia, parte do incômodo. Então, sei lá, conversa de elevador. Enche o saco conversa de elevador, me incomoda. Então, porra, é uma boa temática de falar. Separação dos meus pais, que você já deu o exemplo. Me incomodou, me machucou, ou eu vi coisas que não fazem sentido nessa dinâmica. E existe uma coisa que falam que é fale sobre o seu quarteirão e você estará falando sobre o mundo inteiro. Que é isso, se você falar de coisas que acontecem na sua vida e tudo mais, provavelmente você não tem uma vida tão única que aquilo que você vai estar falando não vai atingir um monte de outras pessoas. Então, divórcio, porra, com certeza eu vou falar de divórcio e algumas pessoas vai reverberar de uma maneira a se identificar e possivelmente gerar o riso, entende? E para aquelas que não têm o divórcio, pelo menos já viram algo parecido com um tio, com um primo, com sei lá. Então, eu acho que tudo parte, a vontade de querer falar de alguma coisa e transformar em piada, vem de um sentimento. Um é um incômodo, ou é algo... Geralmente é um incômodo, ou algo que não faz sentido pra você, ou é algo... Geralmente é isso, assim. É óbvio que quando você se torna profissional em alguma coisa, às vezes uma empresa pode contratar pra você fazer piada sobre caneta. E não vem de um sentimento, vem de um estímulo terceiro... Externo, né? Que você, na necessidade de um trabalho, precisa fazer. Mas você vai cavar na caneta um monte de coisa que vai te incomodar, ou que porque que ela é assim, ou você vai fazer um monte de questionamento de que, por que, aonde, como, da onde veio. E nessa história da caneta, você vai abrir e falar, o quê? A caneta, quem criou a caneta foram os egípcios? Sei lá, não sei. E aí você vai, porra, então quer dizer que os caras ficaram desenhando na parede e eles tinham caneta, sei lá. Você vai desenrolar sobre isso. Né? Entendeu? Sim. Eu achei legal isso que você falou das palavras, né? Porque eu tenho uma brisa muito grande de estudar a etimologia da palavra, né? A referência, de onde ela veio, por que ela nasceu. E isso que você falou também sobre a palavra trazer um conjunto de informação, né? Tudo na vida tem um campo de informação, né? Então, o tempo todo, essa caneta tem um campo de informação, papel, o microfone, e é como se esse campo de informação fosse uma aura mesmo em volta disso, as palavras têm, né? Tudo tem. E esse campo de informação, na hora que você entra em contato com ele, você faz uma troca de informação, né? E a palavra, a etimologia da palavra, ela traz
toda essa informação, mas além dessa informação que você tem a nível consciente, ela traz informação inconsciente, ou seja, informação do nascimento mesmo daquela palavra, da origem daquela palavra, do porquê que ela nasceu, para que ela existe, etc, etc, né? Então, por exemplo, a etimologia da palavra trabalho, você sabe qual que é? Já ouviu falar? Não me lembro. Ela vem de tripalium, que era como se fosse um tridente que estripava escravos, que era utilizado para torturar escravos, que não estivessem trabalhando, né? Então, a origem da palavra trabalho vem de tripalium, que é esse instrumento utilizado na época da escravidão, etc, etc, né? Então, é muito interessante como que a palavra trabalho no inconsciente coletivo tem essa questão de ser desagradável, chato, uma obrigação, enfim, tem essa conotação densa e difícil que tem o trabalho, né? Todo mundo fala trabalho. Tanto que agora, na nova era, nesse novo mercado de seguir o coração, de servir o próximo, né? Vem muito essa palavra de servir. Eu tô aqui fazendo o meu serviço, ou seja, servindo o que eu tenho de melhor pro mundo. Tanto que quando você segue seu coração, né? Você vai fazer stand-up, você tem um podcast, você vai trabalhar com a sua arte, enfim. Você já não tá fazendo isso pelo outro, você tá fazendo porque é uma necessidade sua. Tipo, eu não conseguiria viver fazendo outra coisa que não fazendo arte. Então, você tá servindo ao mundo, como? Dessa maneira que a gente tava falando, de você tá recebendo essas informações em comum, né, do mundo, tipo a dor do divórcio, a questão do idoso, né, envelhecendo, todas essas dores humanitárias que a gente compartilha, e você tá transformando ela em algo leve, ou seja, tendo aquela cura, né, que foi o que você falou no começo do que a gente tava falando, que é o último passo de você curar algo, de aceitar alguma coisa, é esse passo de você virar e rir sobre aquilo, né? Tanto que pra mim me marcou muito esse show do divórcio, porque eu acho que eu ainda tava meio remoendo algumas coisas, e na hora que você fez aquelas piadas, foi muito engraçado que a minha sensação foi rir de tudo aquilo, e eu juro que a sensação que eu tive foi de liberar aquilo, sabe? Quase como um tipo, tá tudo bem. E foi meio tipo, minha visão sobre isso tava de um lugar de muita raiva, mágoa ou sentimentos piores. E na hora que você fez piada, foi meio tipo, pode ser engraçado também, né? E eu acho que é um pouco sobre isso. Você rir e falar, tá, é isso. Porque você sempre tem a escolha de olhar para uma situação como algo bom ou como algo ruim, né? O tal do copo meio cheio, o copo meio vazio. Mas esse negócio das palavras é algo que eu briso muito, 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 assim, eu gostei de entender, assim, seu processo por causa disso. Mas quando você se sente em algum momento nesse fluxo criativo, nesse flow, assim, essa sensação de tô iluminado, tô divino, assim, sabe? Tipo, tô... Cara, eu sinto, tipo, às vezes, mano, eu consigo emendar várias coisas, e às vezes, mano, tá tudo atravancado e tudo mais, mas não... É que, assim, é muito diferente a comédia de outras artes. Porque as outras artes, elas podem ser feitas... Claro, não todas as artes, mas uma maioria delas. Se você vai pintar um quadro, se você vai escrever um livro, se você vai esculpir... tirando teatro e cinema e tudo mais, que é um processo um pouco mais coletivo, vamos dizer assim. Mas o stand-up é individual, como essas outras. Mas essas artes individuais são diferentes por quê? Porque o livro, você pode estar num flow criativo maravilhoso e você lê e fala, genial, é isso que eu queria, tá aqui, acabou. Você pode estar num flow criativo pintando um quadro e você tá pintando lá e você fala, porra, ficou sensacional, espetacular, o jeito que eu queria. Se vai vender, se vai fazer sucesso, se não vai vender, né? É uma outra questão, é um outro depois que não tem nada a ver com isso. A comédia, você pode estar num flow criativo foda. Você falar, puta que pariu, eu sou o cara mais engraçado do Brasil. Olha o que eu escrevi, isso aqui é espetacular. Beleza, você sobe no palco e conta aquelas piadas que você escreveu naquele dia. E pode ser que todas funcionem muito bem. Raro, mas pode ser. E pode ser que nenhuma entre. A comédia ela é uma arte que ela existe na validação do outro. Se um comediante conta uma piada que ninguém ri, pra mim, isso é uma concepção minha. Se ninguém nunca riu daquela piada, ela não é uma piada.
Ela não funciona. Mas você acha que tem a ver, assim, porque, por exemplo, na hora que você tá lá no palco, sua mente, ela tá meio em off, né? Você não tá ali pensando, nossa, será que o fulano tá rindo? Nossa, será que não sei o quê? Você tá meio, tipo, Depende. no presente, você tem que estar ali, não? Às vezes você fica Depende. preso. Cara, se você tá fazendo um texto muito antigo e você não tá com a cabeça no lugar, às vezes a sua boca tá falando e a sua cabeça tá... Puta, e amanhã, hein? Amanhã, será que eu vou no clube? E aí você nota a diferença do Total. resultado da plateia, né? Você nota a diferença na sua performance própria. Você não tá ali, você tá jogando um jogo com a cabeça em outro lugar. E a plateia, ela pode ser que ria menos, a chance de rir menos é possível. Mas a plateia mesmo, não sei se nota, entende? Porque ela não tem parâmetro. Você tem o parâmetro de 1000 shows nas suas costas. Faz sentido. Ela tá vendo a primeira vez, ela não sabe se você tá ali. Mas não. e, por exemplo, você consegue fazer um paralelo das vezes que você entrou no palco feliz, rindo, que tava um clima super divertido Confiante. no camarim, confiante, que você tá, sabe, brilhando aqueles dias que você tá. Sim. E um dia que você tá com a cabeça meio, puta, mano, fudeu, preciso pagar a conta, não sei o que e tal. Tipo, Claro. você nota que é totalmente... Diferente. Mas quando você tá nesses dias muito confiante, é difícil da plateia ir mal, ou não? Cara, é difícil. É difícil de você ir mal. Pode acontecer. Que nem você pode entrar num jogo qualquer de tênis super confiante e perder. Pode acontecer, mas a chance ela é muito reduzida. No final do dia, cara, eu acho que é tudo estatístico, assim. A probabilidade de você ir mal num dia que você sobe no palco, tá tudo certo, a plateia tá cheia, a luz tá boa, o microfone tá bom, você tá se sentindo bem, você tá confiante no seu texto, tarará, tal, tal. Se tá tudo, ó, excelente, a chance de você ir mal é muito baixa, tipo, vai diminuindo muito. A gente fala, né, que a diferença entre um comediante amador, open micer, e um comediante profissional, experiente e tal, não é que o profissional nunca mais vai subir no palco e nunca e vai ficar sem ouvir risada. Porque o profissional pode acontecer com isso com ele. A diferença entre o open micer e o cara muito profissional é que a chance desse cara entrar no palco e não ouvir risada é muito menor do que o cara que acabou de começar. Esse cara, a cada 10 shows, sei lá, 5, ele vai ser horrível. O profissional, a cada 10 shows, 9,9 vão ser bons. É isso que diferencia um profissional foda de um comediante amador. É a probabilidade de dar certo, tá ligado? E os caminhos, né, conhecidos, tipo, já sabe a piada que vai Sim. entrar, tipo, você já sabe, já conhece seu texto. Sim, você tem ferramentas, né? Exato. Mas o que eu fico me brisando, assim, tipo, é o quanto que você tem capacidade, você não, né, todos nós temos capacidade de, porque isso reflete muito na minha aquarela, né, por exemplo, se eu faço uma aquarela com muito tesão, tipo, mano, tipo essa que eu te mostrei hoje, que eu fiz agora uma aquarela pra ser embalagem de panetone e tal, eu fiz com muita vontade, porque, meu, era um desenho que eu pirava, era Londres, que eu gosto muito, eu tenho uma conexão forte, eu fiz com muito amor aquilo, né, então é muito louco como isso se reflete instantaneamente na minha aquarela. Tipo, uma aquarela que eu faço de saco cheio, nossa, tipo, ela demora, as cores não combinam, não flui, erra, mancha, o negócio não anda, um negócio assim, que é totalmente pra fazer a caneta pro cara, sabe? E aí eu acho que esse lugar de você conseguir se colocar nesse lugar, óbvio que não é sempre, né, que você consegue ter tá afim de fazer e fazer um negócio com amor, porque no fim é um negócio que surge de dentro, assim, né? Mas que tem muitas ferramentas pra você chegar a conseguir dominar mais, né, o seu estado de espírito, assim. E eu acho que esse é o grande lance espiritual do artista, de autoconhecimento mesmo, de tipo, pô, eu entendo como que eu gosto de estar aqui, né, criando no palco, enfim, como que pra mim dá prazer, né? Tipo, faz a alma vibrar, você fala, porra, tô fazendo o que eu quero. E isso vem muito desse lugar da gente de estar no presente, sabe? E de estar meditando, assim, e de estar se conhecendo, no fim das contas, pra saber como você pode se auto-atiçar pra fazer, né? Atiçar no sentido de, tipo, como que eu posso enxergar isso de um jeito que me dê um tesão? Porque na hora que aquilo te der muita vontade de fazer, aquilo vai reverberar, né? Vai voltar pra você, assim. E eu acho que a arte é um processo de autoconhecimento, por exemplo, quando você vai escrever uma piada, você vai escrever um livro, você vai escrever um conto, você vai pintar, whatever. Você coloca, por exemplo, eu fiquei olhando coisas que eu escrevi
E muitas das piadas que eu escrevi, elas flertam com a temática da morte. Que se você for me perguntar de maneira pessoal se a morte é algo que passa na minha cabeça muitas vezes, de maneira existencial, se eu penso quando eu vou morrer, se as pessoas, meus entes queridos, se eu penso sobre a morte dessas pessoas, sobre a vida como um processo, se eu penso da vida... Cara, não. Mas escrevendo comédia eu vejo que existe algo no meu inconsciente que quer saber o porquê da morte. Que quer rir na cara da morte. Quando os meus avós fazem piada sobre a morte deles mesmos, eu piro, eu acho muito engraçado. Porque se você ri na cara da morte, é a última fronteira a morte. A morte é o único lugar que ninguém vai fugir. Todas as outras coisas você pode fugir ou não. Mas a morte é inevitável. E eu acho que se você ri da morte, todo o resto é banal. Todo o resto cai num lugar que você pode rir, entende? Sim. Tipo, no meu show tem piada de depressão, da morte dos meus avós, de Alzheimer, de suicídio, de um monte de coisa. E hoje eu vejo, olhando de fora, eu falo... eu acho que eu tenho interesse sobre isso. E se o ser humano é o único animal que ri, também é o único animal que tem consciência da própria morte. E essas coisas, lógico, é o único animal que faz coisas em exclusividade diversas, mas essas duas me chamam a atenção. Porque talvez o riso seja a maneira que a gente encontrou de aliviar a consciência que a gente tem da nossa própria morte. De minimizar a dor e todas as outras consequências da dor que vai te levar a uma inevitável morte. Então, o riso e a morte, pra mim, eles são muito parecidos, assim, muito primos, assim, no sentido de um quase que existe por causa do outro. Não tô dizendo isso de maneira científica, nem nada, mas eu acho que tem uma relação. E isso me ensina sobre mim. Porque quando eu escrevo, só tenho um ponto de vista, que é o meu. E quando eu escrevo, muitas vezes eu posso estar sendo matemático ou não, mas existe uma porcentagem inevitável do que eu escrevo que seja essencialmente meu. Total. Que seja uma impressão da minha alma no papel. Sim. Até a parte racional, né? Porque até a parte não deixa racional. de ser você, né? Exatamente. Então é uma impressão... A arte é uma impressão digital sua. Só que eu acho que você precisa aprender muita coisa em qualquer arte, qualquer um, para saber as regras daquela maneira de se expressar, para depois aí você falar, bom, aqui eu quebro a regra, aqui eu não quebro, aqui eu sigo, aqui eu não sigo, achei isso, não achei isso. E aí quando você estiver excelente naquela arte que você se propôs a fazer e que você explorou seu autoconhecimento naquela ferramenta ao extremo, e aí você vê um filme do Tarantino, aquilo é uma impressão dele. Aquele cara é genial. Mesmo que seja, se você entrevistar ele e falar, não, eu procuro entretenimento, eu não procuro arte, não sei o quê. Tá, isso é uma impressão sua. É isso. Entendeu? Total, sim. Nossa, total. E eu acho que isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente fala muito de arte, de ser artista e tal, mas esse lance de dominar as regras pra poder quebrá-las, né? Muito tempo eu questionei, é uma frase acho que do Picasso, né? Se não me engano. E o Picasso, ele era bizarro, assim. O pai dele era artista, né? Então ele nasceu nessa arte. A gente foi lá no museu dele, né? E, assim, você pega as artes dele com 8 anos, era de um artista, assim, tipo, realismo perfeito, bizarro, com cores surreais e tal. E aí, ao longo da vida, tipo, se com 8 anos o cara já era muito sinistro, tipo, o resto da vida dele foi, tipo, realmente quebrar regras. Porque, assim, o auge ele já tinha conseguido com 8 anos, sabe? Tipo... E aí, quando você vê a arte dele, né, que ele foi chegando no cubismo, nos tons, enfim, em artes totalmente... como é que chama aqueles pratos sobremesa distorcida, não é? Quando dá errado, Sobremesa distorcida? Que tá lá no MasterChef, tipo, você faz uma sobremesa... desconstruída. Desconstruída, Ele foi desconstruindo a arte muito, né? Só que ele tinha uma noção pra desconstruir muito profunda. E eu acho que esse lance... que eu acho que a arte é muito a vida e a vida é a arte, pra mim é isso, sobre você unir a sua mente e a sua emoção, né? Esse eterno caminho do meio que Buda fala, de você conseguir ter o domínio do conceito da arte, ter o domínio das ferramentas, das linhas, da técnica da aquarela, da técnica da pintura, enfim, como traduzir algo
uma imagem para o papel de maneira perfeita, para depois você pegar e fazer um cubismo que vai te remeter ao perfeito. Ou seja, você vai olhar um negócio cubista, que são vários cubos formando uma imagem, e a sua mente vai te trazer pro conceito de... vai te trazer a informação que você precisa receber ali, independente de ser uma arte perfeita ou não. Então, eu acho que a arte traz muito isso, essa união da mente e da emoção, né? Então... a vida é isso, né? Você tá vivendo a emoção e a razão o tempo todo. Tipo, você tá o tempo inteiro na vida decidindo entre seguir a sua emoção e a sua razão e tendo que viver de uma maneira alinhada com isso, né? Então, você pende para um lado, pende para o outro e volta para o centro. Pende para um lado, pende para o outro e volta para o centro. Por isso que eu acho que a arte, ela é realmente... um lugar muito espiritualizado, assim. Acho que você não foge de você mesmo quando você é artista. E tenho pra mim, não sei, pode ter controvérsia, você pode falar a sua opinião, mas que todos os seres humanos são artistas à sua maneira, né? Então, por exemplo, o papai falou esses dias, né, que ele tava super feliz que ele tinha construído... meu pai é engenheiro, né? E ele tinha feito uma escada XYZ que ele tinha conseguido tirar de um lugar e pôr para outro lugar, e aquilo era super complexo e tal, e ele tava, tipo, empolgadíssimo que ele tinha conseguido refazer essa estrutura e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, realmente, né? Tipo, meu pai é muito lógico, muito matemático, muito rígido em muitas coisas, e, tipo, a arte dele é essa. Não é menos arte ou mais arte, mas é a maneira de expressar o ser dele, né? Matemático. Tipo, outro dia ele falou pra mim que eu precisava tomar uma decisão, ele falou, escreve num papel, coloca pontos pra cada coisa e define. Eu falei, não, pai, mas e minhas emoções? Tipo, não é assim. Ele, não, isso você corta, você tira da lista. Eu falei, como que eu tiro da lista? Eu sou a pessoa mais emocional que eu conheço no mundo. Não vai dar pra tirar da lista a minha emoção. Mas eu achei muito engraçado que, tipo, o conselho dele pra mim era algo, tipo, que pra ele provavelmente serve. Ele deve fazer uma tabela de Excel, por lá, tipo, prós, contras, calcula e diz sim ou não. Mas não deixa de ser menos artista ou mais artista, ou de estar expressando, que nem você falou, né? Quem ele é, a versão dele, ou quem ele é pro mundo, né? E eu acho que o mundo precisa dessas pessoas também, porque o que seria de nós sem alguém para construir uma casa, sem alguém para fazer uma planilha de Excel boa ou controlar o dinheiro. Mas se é um lugar que vem do coração, de uma emoção, de ter prazer em estar ali, que nem ele tem o prazer de pôr uma escada de um lado pro outro, que não sei o quê, é a arte dele, né? Então, pra mim, todos nós somos artistas, todos nós somos médiums e capazes de receber essa informação. Mas eu acho que a gente tem um agravante muito forte que muita gente, além, não vive, né, esse lugar. Eu acho que a gente tem muitas pessoas que ficam presas nesse lugar do medo, nesse lugar de se expor, nesse lugar de ser a melhor versão de si mesma. E eu acho real que eu e você e todas as pessoas que estão fazendo a sua arte com o coração estão trazendo para o mundo esse caminho, assim, no sentido de dizer, é possível, né? Acho que o YouTube, a internet, o Instagram vem trazendo pra gente muita gente que veio da periferia, que veio da favela, que veio de lugares que não tinham... como é que chama? Oportunidade nenhuma, né? Tipo, a gente vê o Whindersson Nunes, a Boca Rosa, a Anitta, o Carlinhos Maia, enfim. Tanta gente que tá, tipo, gigantesco e que veio de um lugar que não tinha possibilidade nenhuma, né? Isso, pra mim, é a força, né, dessa nova era, desse novo momento, mas principalmente a força de seguir o seu coração, de, tipo, bancar a sua luz, né? E eu acho que nós artistas, a gente veio mostrar pro mundo isso. Tipo, cara, é possível você seguir seu coração. Nem que seja pra mudar uma escada de lugar, pra fazer um Excel, mas que você esteja fazendo com tesão, que você esteja fazendo com amor, que você esteja realmente expressando o seu ser pro mundo. Porque eu tenho uma brisa muito grande que todas as pessoas do mundo, elas têm uma missão que se completa, né? Que nem, tipo, a bananeira, a macieira, a amoreira, o alface, a amêndoa, tipo, todas elas têm uma função diferente para te nutrir no seu corpo, sabe? E eu acredito muito que os humanos é a mesma coisa, cada um de nós tem algo para oferecer para o mundo, e eu acho que a sociedade que a gente vive reprime tudo isso, reprime a sua emoção, reprime o quem você é, né? Você tá o tempo inteiro tendo que, tipo, engolir o choro, engolir o riso, porque isso é politicamente incorreto, porque isso pode, porque isso não pode, mulher fecha a perna, mulher não sei o quê. Então, eu acho que a gente tá numa era em que a arte, ela é muito importante, mas ela traz, muito além de você ser um artista, ela traz
esse lugar de expressar quem você é. E eu acho que é muito isso, assim, que o mundo tá precisando hoje. E eu acho que esse canal tá trazendo isso. E todo esse movimento espiritualista, né, do Brasil, tá trazendo muito isso. E eu acho que o Brasil, por ser um país indígena, que tem esse lugar muito forte no sentido de... A gente tem aqui esse campo de energia forte do indígena, ou seja, do natural, do que a sociedade ainda não dominou, né? Ainda que a gente tenha muitos terrenos indígenas invadidos e trocados e tal, a gente ainda tem esse campo de energia forte do que é um ser natural, ou seja, um ser humano sem as rédeas da sociedade, né? Então o Brasil é um país muito espiritualizado, assim. Eu já morei em alguns lugares fora do Brasil e a gente vê lugares muito mais repressores que o Brasil, por exemplo, a Espanha é um lugar que é muito mais reprimido do que aqui, mas muito. O frio, né, faz você se reprimir mais, as cores, a sociedade em si passou por muita guerra, então é um lugar muito escasso, a natureza é seca, árida, escassa, né? Então a gente tá num país de muito brilho, e eu acho que a gente precisa recuperar esse orgulho por esse país, assim, real, assim, da gente ter orgulho de quem a gente é, assim. Então quem você vai votar? Tô brincando. Eu não posso falar, não vou entrar nesse tema. Eu acho que sim, eu acho que é uma combinação de várias coisas aí, mas nesse ponto de todos sermos artistas, eu acho que sim, eu acho que primeiro tem a arte, que é a arte mesmo, que as pessoas escolhem ou não desenvolver. Eu acho que isso é um começo. Segundo, eu acho que às vezes o cara é um contador e faz mágica ali, porque ele é muito bom e tal. Mas de qualquer forma, o que eu acho que deveria... Tem duas coisas que eu acho que deveriam acontecer. Uma é a nossa sociedade não foi feita para descobrir quem você é. Não foi feita para valorizar o que você de fato é bom. Ou pelo menos foi feita para valorizar algumas poucas características que durante a escola professores e pais valorizam e aquilo anda para frente. Então, a Olimpíada de Matemática ou jogar bem bola talvez sejam valorizados, mas 1 milhão de outros talentos que pessoas nunca pegaram uma câmera fotográfica e poderiam ser fotógrafos geniais, elas nunca chegaram a ter acesso a essa máquina de fotografia. Sim. Ou a tantas outras coisas. E eu acho que, de uma maneira geral, o que a gente está falando além da oportunidade de entrar em contato com diversas coisas e nessas experimentações descobrir qual é a coisa que a sua residência espiritual fica, porque é isso no final. Eu amo comédia, é ali que mora a sua alma, tá ligado? Então você descobrir isso já é um baita primeiro passo que muita gente morre sem saber qual é. Sim. Eu não tenho hobby, eu não sou bom em nada, puta. Na verdade, pra mim, você é um preguiçoso, assim, né? Nossa, sim, total. Você não foi atrás, ou você realmente não teve oportunidade, e aí eu entendo, porque a sociedade realmente não é justa. Por outro lado, eu acho também que você pode sim achar esse lugar porque você se tornou excelente naquilo. E é óbvio, é o ovo ou a galinha. Você se tornou excelente porque você amava fazer aquela coisa, ou você se tornou excelente e aí você começou a amar aquela coisa que você faz. Tanto faz. Mas eu acho que você encontrar a excelência... Eu acho, se eu não me engano, que foi Freud ou Jung que fala, até você se tornar um especialista em alguma coisa, você não existe. No sentido de você se tornar especialista em algo, você está contribuindo de uma certa forma para alguma comunidade dentro da comunidade sociedade. Você se tornar um excelente contador que descobriu uma forma XYZ, eu nem sei o que poderia descobrir, porque não é a minha área. Mas assim, descobrir uma forma inovadora, você está contribuindo para a comunidade de contadores que, por tabela, vai contribuir para a sociedade como um todo. Sim. Você é um comediante que levou a alegria de uma maneira diferente, um comediante que criou um jeito diferente de fazer um espetáculo, foi muito bom, chegou na excelência aquilo. Você se torna uma referência para uma
galera que não veio Você abre ainda. caminho, né? Que nem quem abre a mata com o facão, você abriu um caminho e ali aquele caminho ficou. Tipo, quem vier atrás vai pegar o caminho aberto, né? Então eu acho que aí você vai pegar vários coaches, várias pessoas e tal, que você se tornar excelente em alguma coisa, se você não for fazer por você, faça pelo resto, faça pelo mundo. Que parece uma visão super macro da coisa, absurda, mas se você for pegar aquela teoria que você chega a qualquer pessoa do mundo em 6 relações, sabe essa? Sim, sim. É uma grande rede, cara. É. Você se tornar bom em alguma coisa, você se tornar excelente em alguma coisa, você deixar um legado. Por isso que eu não concordo quando eu vejo, tipo, juventude falando assim, o meu negócio é trabalhar 2 horas e ir pra praia, surfar e foda-se. Caralho, beleza. Tipo, um moleque falou pra mim, eu quero trabalhar com banco de investimento, ganhar uma grana e ficar na praia. Velho, tá bom, acho que é um sonho também, ser muito rico e não fazer nada. Mas assim, eu falo, tá bom, aí você trabalha 2 horas no seu computador, uma coisa extremamente impessoal, e vai sugar o que a vida te proporciona, mas assim, de legado mesmo, você Mas eu acho deixa que o vai quê? bater um vazio. Tipo assim, eu acho também Acho que a que gente sim. tende a sonhar coisas que quando você conquista, parece que você precisa vivenciar aquilo. Na hora que você vivencia, você fala, tá, mas não é isso, sabe? Tipo. Então, mas a inocência do cara propor essa parada já me deixa assim. Tá bom, então, você não quer deixar uma coisa tipo, sei lá, um professor de matemática que ganha mal, que é subvalorizado nesse país, não sei o que, não sei o que lá. Mano, eu respeito esse cara muito mais do que o milionário que trabalha 2 horas por dia. Porque eu acho que o professor de matemática, cara, ele tá ali trampando, e se ele gosta daquilo que ele faz, ele tá plantando sementes ali de desenvolvimento lógico, matemático na cabeça daquelas crianças. Ele tá realmente ensinando alguma coisa ali que vai ficar pra sempre. Eu realmente talvez não saiba quem me ensinou Bhaskara ou quem me ensinou a conta de multiplicar. Mas tá aqui. Tá comigo isso. É um ensinamento que não vai sair. E essa pessoa, ou essas pessoas que passaram pela minha vida foram responsáveis por eu ter um conhecimento concretizado, assim. Sim, Isso é um legado. sim. Você pode não fazer uma estátua de um professor de matemática. Você pode, sei lá, não ter um grande evento para esse professor de matemática que deu aula há 35 anos. Mas esse cara vai morrer e no leito de morte dele ele fez alguma coisa que contribuiu para a rede de pessoas que Sim. estava em volta dele, entende? Sim, total, não, eu acho... E eu acho que é o tal do servir, né? Porque na hora que você serve, você tá lá fazendo a comédia, tipo, você pode estar ganhando dinheiro, pode estar não ganhando dinheiro, pode estar com público, sem público, é um bagulho que te faz bem. Então é esse lugar de você expressar a sua alma mesmo, de você pôr sua alma pra fora e falar, cara, é isso, tipo... Todo artista vai ter que fazer um negócio de graça em algum momento, tipo, pra viver da sua arte. Ou seja, você vai ter que fazer esse investimento porque aquilo te faz tão bem e tão feliz que é aquilo que você precisa fazer pra viver, né? Pra brilhar, enfim, pra você estar bem com você mesmo. Mas agora eu queria fazer o Desenho e Conta, que é um quadro aqui. Eu queria mostrar um pouco, de maneira desenhada, o tal do fluxo criativo, né? E esse lugar do porquê que muitas vezes a gente acaba bloqueando essa luz que a gente tem, que é essa luz de consciência, que é esse lugar da alma, de você entender o que você gosta, o que você faz. E, principalmente, como pôr isso pra fora, né? E, então, eu vim estudando isso faz um tempo, porque eu piro muito nisso, eu gosto de entender o ser humano e entender por que que às vezes você tá naquele fluxo criativo que as coisas estão indo super bem e fluídas e você tem aquela inspiração genial que você termina de ler ou termina de ver o que você fez e você fala, uau, por que que ficou tão legal isso? E às vezes você tá fazendo um negócio que tá truncado e parece que você tem que fazer um negócio obrigado, né? Então, estudando muito sobre espiritualidade, né, eu queria trazer uma imagem, assim, que é do ser humano, né? Então, aqui é uma pessoinha. E aqui, essa pessoinha... Todos nós, a gente tem o campo de energia, né? Que é aquilo que a gente estava falando, o campo de energia que a gente tem em volta da gente. Ou seja, todas as informações que a gente tem de maneira consciente e inconsciente. Então, todas essas informações, elas estão pairando, né? Ao nosso redor. Como se fosse um campo mesmo, assim, quase como uma maçã. E esse campo, ele é um canal, né? Então, o que que acontece? Aqui é a pessoa e aqui a gente tem todas as informações de tudo que a gente já experienciou durante toda a vida.
Ou seja, tudo aquilo que a gente tem de referência, tudo aquilo que a gente já estudou, já aprendeu, já entendeu. Às vezes você teve uma ideia de algo, ficou aqui guardado, ou você foi desenhar, sua mãe te bateu, você entendeu que aquilo não era legal. E tudo isso, mais de 95%, vai ficando no nosso inconsciente. Então a gente é muito pouco consciente das nossas ações inconscientes. Então a gente é agressivo, fala com raiva, briga e tal, desse lugar de trazer essas informações inconscientes para a nossa ação, para a nossa fala e para a nossa emoção. Então, o que acontece? Esse campo de energia contém muita informação legal, ou seja, muita coisa que você aprendeu que te traz benefícios, e muita ação que te bloqueia, que te reprime, que não permite com que você vá para frente e tudo mais. Então, o que acontece? Nesse canal, a gente vai recebendo energia vital todo o tempo, o dia inteiro. Então, essa energia vital é a energia de vida, a energia criativa, aquela energia que você expressa, né? Aquela energia, a energia vital é a energia que tá no ar, que você recebe com a respiração, e é o que te dá energia. Você dorme, tá cansado, você acorda, você recebeu energia vital, você tá com mais energia. Então, essa energia a gente recebe o tempo inteiro, e ela vai variando o quê? De acordo com como você se alimenta, os programas que você assiste, a qualidade do seu sono, a qualidade das suas relações e tudo mais. Então, essa energia, ela entra e sai. A qualidade dessa energia altera a sua expressão. Altera a sua qualidade de vida, os seus pensamentos, altera as suas emoções, enfim, ela altera toda a sua vida, que é a qualidade de vida que você tem consigo mesmo. Então, o que acontece? Todos nós temos esse canal e todos nós recebemos isso, mas socialmente a gente foi imposto, muitas vezes, a reprimir essas emoções, porque essa energia, ela chega, e se a gente não permite com que ela flua, ou seja, que ela seja expressa, ela vai sendo reprimida. Então, é como se essa energia chegasse e a gente fosse criando barreiras, porque a gente aprendeu dentro desses lugares que eu posso ou que eu não posso fazer, que é certo ou que não é certo. Então, essa energia, ela começa a perder o fluxo, tipo assim, ela não consegue mais chegar. Então, o que acontece? A gente vai criando repressões, a gente não vai pondo para fora essa nossa luz. Então, o que acontece? A gente não consegue expressar quem a gente é. Então, a gente está vivendo hoje um momento social que esse bloqueio, ele tá tão grande que a gente nem acessa essa emoção que chega pra gente. Então, a gente recebe a inspiração, a gente recebe aquilo que a gente veio aqui para fazer, a gente recebe a informação, mas a gente não acredita. Porque a voz do coração, ela é muito silenciosa comparado à voz da nossa mente. E a voz da nossa mente é a voz das nossas crenças, de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo e que a gente valida como certo. Então, arte não dá dinheiro. Se eu valido e falo, realmente, a arte não dá dinheiro, minha mãe sempre falou que a arte não dá dinheiro, eu jamais estaria aqui. Então, se a gente não para meditar, para refletir e para entender quais são as minhas programações mentais, eu vou vivendo de acordo com o meu inconsciente, que é 95% de tudo que eu já vivi. Então, eu não faço essa transformação de evolução, que é você olhar para essas crenças e falar, será que é realmente isso? Será que a arte não dá dinheiro? Será que isso que eu tô... Sei lá, que eu quero fazer uma escada e eu não posso? Será que realmente é tão ruim assim eu querer aparecer na TV? Ou será que é realmente tão difícil ganhar dinheiro? Ou será? Então você não para pra se questionar. Entendi. Muito serás. Eu tô rindo porque a Dil falou pra mim assim, a Dil, uma amiga minha, ela falou... Cara, Júlia, você é muito prolixa, você repete a mesma coisa 12 10 serás? Porra, eu e o Paulo aqui, tá bom. Será que isso aqui vai acabar ou não? Eu tava no será que é só imaginação. Eu parei ali, foda-se. Comecei a vir na música. Bom, enfim, vocês entenderam. Então, como é que a gente pode liberar esse fluxo pra gente começar a receber essa inspiração divina, pra gente começar a receber o que é a nossa luz, que a nossa luz tá aqui dentro, mas ela não pode brilhar enquanto a gente não permitir com que ela brilhe e esse campo se expanda em luz, porque aí na hora que ele se expande em luz, a gente leva a nossa luz e o nosso conhecimento pro mundo, a gente abre a mata para liberar esse espaço para outras pessoas, cumprindo a nossa missão aqui na Terra. Então é isso, esse é o desenho e fala de hoje, espero que vocês tenham gostado da minha obra de arte. É aqui, né? Ah, é aqui, tá certo. Pode mostrar pra geral também, se quiser. Aí. Pronto. Então é isso, você gostou da minha explicação? Você achou que fez sentido? Gostei, fez todo sentido do mundo. Foi maravilhoso. Espero que eu consiga expandir aí pro pessoal. E aí nessa expansão transborde para muitas pessoas. E essas pessoas queiram pagar o meu ingresso. Que também é muito importante, né, Paulo Paulada?
Super importante. Vão assistir ele, entender sobre o que a gente está falando, sobre as piadas e sobre como transformar, né, todas essas questões em luz, em amor e ajudar outras pessoas a expressar o seu ser. Então eu vou propor aqui para você um ser. Você já meditou? Já. E você gostou? Não sei se gostar é a palavra certa, mas o ato de meditar não é um negócio que eu falo, nossa, foi prazerosíssimo. Mas eu entendo que os efeitos de meditar são positivos. E é o problema de meditar que exige uma consistência e uma disciplina que é muito difícil, assim, né, de manter e tal. Então eu tive por alguns períodos, consegui e tal, nunca muito longo, nunca mais de um mês, por exemplo. E é difícil pra caramba, assim, mas eu entendo o valor que tem, entende? Uhum. Tá, então eu vou propor agora pra gente finalizar uma técnica respiratória, porque eu acho que ela é mais fácil do que meditar por si só, até pra você começar a entrar. Porque a gente medita quando a gente altera nossa consciência, e essas técnicas que se chamam pranayama são muitos exercícios respiratórios, mas tem uns muito, muito básicos, e o que eu vou ensinar hoje é um exercício respiratório pra gente equilibrar o nosso lado feminino e masculino, a nossa mente, a nossa emoção, e ele é muito bom pra fazer antes de criar, antes de entrar no palco, antes de qualquer coisa que te exija concentração e centramento. Então, pra gente meditar, a gente sempre coloca a coluna ereta, senta com as pernas e os pés no chão. E aí a gente pode mexer o ombro, você que tá em casa faz também, porque vai ajudar muito para todos os momentos que você precisar de concentração, foco. Então, o nosso lado direito é o masculino, o nosso lado esquerdo é o feminino, e a gente vai utilizar a nossa mão direita para tampar a nossa narina direita. Isso. E esses dois dedos aqui, a gente vai colocar aqui. Isso. E aí a gente vai fazer uma respiração, inspira por esse nariz e solta pela outra narina. Aí, inspira, solta. Inspira, solta. E aí a gente vai fazer esse movimento, inspirando o máximo que a gente conseguir e expirando o máximo que a gente conseguir. Isso é muito bom também para acalmar a mente, a ansiedade. E vamos começar então. Então a gente vai começar tapando a narina direita. Inspira profundamente e expira pela narina direita. Agora inspira pela direita, profundo e completamente, e expira pela esquerda. Inspira pela esquerda. Expira pela direita. Colocando o olhar nos nossos dedos na testa. Observando o nosso corpo, as partes que estão tensas. Observando os batimentos do nosso coração. Observando os pensamentos que pairam no ar. Observando os nossos músculos, nossas tensões. Percebendo as mudanças físicas, mentais. Observando a expansão do nosso abdômen, a contração.
E agora com as mãos para cima, a gente vai manter os olhos fechados, os olhos olhando no centro da nossa testa. Observar o nosso corpo, os nossos pensamentos. Observar os nossos batimentos cardíacos. E visualizar agora uma linha que desce do topo da nossa cabeça, passando pelo centro do nosso corpo, alinhando as nossas polaridades, as nossas emoções e os nossos pensamentos com o centro do nosso coração. E utilizando a capacidade da nossa mente para visualizar essa luz que mora no centro do nosso peito, expandindo, expandindo, tomando conta de todo o nosso corpo, de todo o nosso campo, de todo o ambiente, e levando a nossa luz para todo o bairro, toda a cidade, todo o país, e todo o mundo. Observando os efeitos dessa prática simples, podemos fazer a qualquer momento. Vamos pouco a pouco voltando, sustentando essa energia, essa tranquilidade, e voltando a atenção para o nosso corpo e para o nosso ambiente. Podemos abrir os olhos. Vamos dormir ou não? E aí, como foi para você? Foi ótimo, você, depois que volta a respirar normal. Pra quem digita de septo, não é muito bom, mas eu acho que quando você volta a respirar melhor e mais calmo, né? Eu acho que tem uma parada de resolver. Você precisa resolver os problemas, que é o... E aí você não respira, e eu acho que, tipo... quando você respira, por exemplo, quando você para de tapar as narinas para respirar normal, você realmente está respirando e você está percebendo a respiração num fluxo como deveria ser sempre, mais profundo. Porque, por exemplo, você quando tapa uma das narinas, você tem que fazer o esforço dobrado para preencher o pulmão. Quando você até você faz isso várias vezes, até que se acostuma a estar tampando uma das narinas, quando você solta, você faz metade do esforço para preencher o pulmão todo. Ele fala, porra, por que eu não respiro assim sempre, né? Isso te dá uma calma pra poder resolver o problema. Porque a ansiedade, na verdade, é uma grande ilusão. Que as pessoas que às vezes estão ansiosas, elas estão achando que elas estão numa rotação tão alta que é o melhor jeito dela resolver os problemas, que ela tá nessa rotação alta. E às vezes você acaba se precipitando porque a maioria dos problemas precisa de calma pra resolver, ou pelo menos pra resolver da melhor maneira possível, né? Total, a ansiedade é um excesso de pensamento, né? É um excesso de energia aqui e não no resto do corpo. E aí você perde potencial de resolução, né? Então é isso. Queria te agradecer muito, 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 muito. Foi um prazer te receber. Casa alugada, né? O pessoal aluga minha casa e eu falo, foi um prazer te receber. Obrigada por vir aqui hoje. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comentário, compartilha, ajude essa novata aqui que tá fazendo o seu melhor para levar para vocês um pouquinho do que eu tenho aí de experiência. E é isso, gratidão demais. Um beijo em você e que você espalhe a sua luz por onde você passar. Gratidão. Não vai falar nada? Ué, você me deu espaço pra falar? Eu não vi você falar. Você quer falar alguma coisa? Você quer divulgar alguma coisa? Eu não vi esse momento. Você deu tchau pro pessoal, falou, quer falar agora que eu já acabei o episódio? Eu acho que não, né?
eu acho que você meio que já encerrou, né? Eu vou falar o quê? É o primeiro, eu estou treinando, tentando e me... Olha, gente, gratiluz, foi ótimo, foi maravilhoso. Tudo que eu tinha pra falar, eu já falei. Tudo que era importante, você já pode trocar o vídeo, tá bom? Quer falar alguma coisa? Vai logo, fala. Não quero falar nada. Toda sexta-feira. Eu vou falar o seguinte. Sigam o Projeto Farol. Projeto Farol, pessoas incríveis aí, com conteúdo excelente aí. Eu e o Humberto, a gente teve o cuidado de chamar uma galera que manja muito do que tá falando e que pode despertar consciência, despertar dúvidas ou te ajudar a se colocar num caminho aí que você sinta mais satisfeito e que possa correr de maneira mais alinhada com suas vontades e de maneira espiritual as paradas que você tá a fim de correr. Então sigam o canal, deixem o like nos vídeos que vocês puderem, tá no começo do projeto. Eu espero que vocês gostem muito e eu espero que ajude muita gente. Se você não quer ser ajudado no momento, quer fazer outra coisa, vai pro Planeta Podcast. Lá, groselha da mais pura e boa qualidade. Só falamos besteira, vai lá também, segue a gente lá e deixa o like, tá bom? É isso que eu tenho pra falar. E toda sexta-feira pra você ver as piadas dele, de tudo que a gente falou aqui, não é? Sim, no My Fucking Comedy Club, Alameda Santos, lá no Comedy Club do Danilo, eu e Humberto, Bruno Lambert e Gustavo Pompiani, estamos fazendo o show lá, Noite de Comédia Secreta, tá certo? É isso. É isso, gente. Aquele beijo. Tchau.